glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar os meus irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Louvo a Deus pela vida dos irmãos, pastor Fernandes, sua esposa, família, os obreiros, meus irmãos, obreiros em Cristo Jesus, meu amigo, presbítero Cauchinho, vereador do município de Comodoro, grande honra ser amigo do Senhor de Deus, companheiro. E nesse momento trago a saudação para o pastor Anderson Bernardes, vice-presidente, campo de Comodoro, e saudação da minha filhinha Kathleen e minha esposa Elisângela. Estou feliz por estar com os irmãos, nós da glória a Deus, sentindo um pouquinho, um pedacinho do céu nas nossas vidas. Eu fico feliz por isso. E a Bíblia diz que a presença de Deus ela é notória, a presença de Deus ela é poderosa em nosso meio. Quando um cristão, quando um servo, ele abre seu coração, ele abre seu interior, o Espírito de Deus ele vem sobre ele e ele fica um gigante na presença de Deus. Ele já vê o céu por lado de dentro, ele vê coisas extraordinárias, ele vê a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo, Lucas. Abra sua Bíblia comigo, doutor Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 31. Lucas capítulo 1, versículo 31. Vamos ler a Bíblia, diz assim: E eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Vamos ler mais uma vez? E eis que em teu ventre conceberás, dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco, esquerda à direita. Glória a Deus. Vamos mais uma vez orar. Vamos entrar na presença de Deus, gentileza. Aleluia. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus, teu servo, presbítero Cauchinho, fez essa oração. E aqui, ó Deus, eu aproveito, Pai, o mandamento já entra na tua presença. Eu entro, Pai, na tua presença, pois eu acredito que tu és um Deus. Tu és um Deus que fez os céus e a terra. Tu és um Deus que está presente sobre nós. E a tua palavra diz que aonde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Liberdade da tua presença, liberdade do Espírito de Deus. Deus, aonde tiver o coração nessa noite quebrantado, o coração aberto, o coração contrito, Senhor Jesus, que o seu Espírito venha sobre ele, a tristeza e as lutas da vida, Senhor Jesus, o Senhor venha consolar, o Senhor venha fortalecer. Ser conosco pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Em Lucas capítulo 1, versículo 31, relata uma história que um anjo por nome Gabriel ele foi escolhido por Deus, um anjo mensageiro. Esse anjo recebeu uma autoridade, recebeu uma incumbência essa de vir na terra e visitar uma mulher por nome Maria. Deus dos céus, da terra, olhou para Maria e viu que Maria tinha um coração contrito, viu que Maria tinha um coração que sentia que tinha a presença de Deus. E ali, o anjo Gabriel, ele visita a serva de Deus. Ele entra no seu aposento. Quando entra no quarto, no seu aposento, uma luz clareou o quarto e de repente aquele anjo entregou as boas novas, entregou essa mensagem para Maria, dizendo para ela que no seu ventre conceberás, não um homem qualquer, não um ser humano qualquer, mas um ser divino, um ser que vinha do céu
e vinha para a terra, ele andaria no corpo de carne e osso. Esse ser, ele era 100% homem e 100% Deus. Esse ser que vinha aqui na terra se chamaria Jesus, Jesus de Nazaré. Maria, até naquele momento, ficou perplexa, ficou atemorizada. Como assim? Eu não conheço o varão, eu não tenho intimidade com o varão. E o anjo responde: mulher, Maria, descerá sobre ti o Espírito de Deus, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Onipotente te envolverá. O que há de nascer em ti será poderoso, será o Deus Todo-Poderoso na terra. Pois bem, nasce Jesus, em uma manjedoura. Quando nasce Jesus, os magos visitam a Jesus, levam presentes, visitam aquele bebê. Quando de repente passa os anos, passa muito tempo, Jesus agora tem 12 anos, era um jovem, era um menino de 12 anos, mas tinha um conhecimento extraordinário da presença de Deus. Um dia, os seus pais foram visitar, seus pais foram adorar, foram cultuar, e ali deixaram o menino em um templo. Aquele menino ficou ali aproximadamente 3 dias, ali, no meio dos doutores, presbítero Gauchinho, no meio dos estudiosos, pastor Hernandes, no meio daqueles homens letrados, homens de anel de teologia e assim sucessivamente, homens que tinham seus conhecimentos vastos, mas estava ali um menino de 12 anos. Aquele menino começou a abrir a sua boca e falar do céu. Eles ficaram perplexos: que menino é esse? Que autoridade é essa? Ele fala com tanta autoridade. Que faculdade menino estudou? Que tipo de escola tu estudou? Imagina aquela criança com 12 anos, falou: moço, olha sacerdote, olha professor, eu não estudei nenhum tipo de faculdade, a minha faculdade veio do céu, o meu estudo veio do meu pai, a minha faculdade veio do trono de Deus. Imagina aqueles doutores, aqueles homens estudiosos, perplexos. Como assim? Ficaram sem entender. Aquele menino de 12 anos. O tempo passa, Jesus completa 30 anos de idade. Quando Jesus completa 30 anos de idade, Jesus precisava de ser batizado nas águas. Como um ser humano, como 100% Deus e 100% homem, ele tinha que deixar um exemplo, ele tinha que deixar o rastro da sua presença. João Batista, ele nasceu. João Batista foi escolhido para mostrar o caminho, para apresentar a Jesus de Nazaré. Um dia, João Batista estava nas águas batimais, batizando. Multidões e multidões vinham até João. Multidões e multidões vinham até João Batista, presbítero Gauchinho, para ser batizado, para descer as águas batimais. E João Batista tinha uma mensagem muito poderosa. João Batista falava assim: raça de víbora, vem e ser batizado. De repente, João Batista batizava muitas pessoas, vinham das circunvizinhas, pessoas vinham das aldeias para ser batizado e confessar os seus pecados diante de Deus. Um dia estava João Batista batizando. De repente, quando João Batista acabou de batizar, o último que estava sendo batizado, ele sai e vai para o canto do Rio Jordão. De repente, aparece Jesus. Jesus, ele vem caminhando. Jesus, ele vem até a presença de João. Quando Jesus chega até a presença de João, de repente reconheceu pelo Espírito de Deus. João, naquele momento, ele recebe uma revelação tremenda. Imagina, o Espírito de Deus desce sobre João, e o Espírito de Deus ministrou no coração de João e falou assim: João, esse aí é o Salvador do mundo. Esse aí, João, é o Salvador do mundo. De repente, João falou assim: olha, pessoal, olha, multidões, olha, irmãos, que vocês foram batizados. Eu batizo com água para arrependimento. Eu batizo com água para arrependimento dos seus pecados, para arrependimento dos pecados. Mas eu quero apresentar para vocês, aleluia, mas Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu batizo com água para arrependimento, mas Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, aleluia.
Jesus sai das águas, parte mais. Quando Jesus desce das águas, quando Jesus ele vai para ser batizado nas águas, João fala assim: olha, eu que careço ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas tinha que se cumprir as profecias, tinha que se cumprir a palavra na terra. De repente, Jesus desce nas águas, João batiza o meu Jesus. Eu imagino Jesus ali, querido, entrando na água, mergulhando Jesus nas águas. Quando Jesus se levanta ali, a Bíblia diz que o céu se abre. De repente, do céu agora sai uma voz, e essa voz fala: esse é meu filho amado, a ele escutai. Esse é o meu filho amado, a ele escutai. Querido, ali estava começando o ministério de Jesus. Quando Jesus agora desce as águas, Jesus agora ele vai para o deserto, ser tentado pelo diabo, ser tentado pelo inimigo. Passa 40 dias jejuando, passa 40 dias no deserto, ali, sendo tentado por Satanás. Mas ali o meu Jesus passa pelo propósito, passa por aquele momento por Deus. E no final do jejum de 40 dias, a Bíblia fala que os anjos vinham e serviam a Jesus, vinham e serviam o meu Salvador. Quando Jesus sai agora daqueles 40 dias de jejum de propósito, começa-se o ministério de Jesus. Jesus agora, aonde chegava, aonde percorria, começou a pregar o Evangelho. Jesus começou a pregar e dizer assim: arrependei-vos e cremos no Evangelho, arrependei-vos e cremos no Evangelho, cremos na palavra. Um dia Jesus agora se encontra com uma multidões e falou assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, eu sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus de Nazaré estava na terra representando a salvação, representando o milagre, representando a solução, representando o poder e a autoridade na terra. Jesus veio à terra, querido, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio à terra querendo pregar a palavra, pregar a salvação, pregar arrependimento, pregar milagre na terra. Bom dia, Jesus agora desce do monte. Quando Jesus desce do monte, veio um pai desesperado, veio um pai chorando: olha, Jesus, eu já chamei os teus discípulos, eu já chamei os teus apóstolos, e eles não conseguiram expulsar o demônio dessa criança. Jesus falou: olha, vem cá, chama esse menino aqui. De repente, apresentar a criança até Jesus. Quando apresenta a criança até Jesus, Satanás não resistiu à autoridade e o poder que estava sobre o meu Jesus. A Bíblia fala que aquele menino cai no chão possesso. Jesus, expulso pelo demônio, de repente levanta aquela criança e apresenta para o pai, e apresenta para a mãe. A Bíblia fala que a glória e a presença de Deus foi notória em Jerusalém, em toda a Galileia. É isso, querido. Jesus veio à terra de uma forma extraordinária. Jesus nunca fez faculdade. Jesus nunca sentou em uma mesa para estudar faculdade. Mas as faculdades de teologia são citados o nome. Livros e livros de teologia são citados o nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome que há poder sobre todo nome. O nome que há poder sobre todo nome. E todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é isso, querido. Onde Jesus chegava, multidões e multidões acompanhavam o meu Jesus. Quando Jesus sai ao deserto, começa-se com o seu ministério. Um dia, as multidões eram tão grande, que Jesus, aleluia, pastor Hernandes, precisou de um pequenininho
um barquinho, precisou de um barquinho para pregar, porque a multidão queria pegar Jesus, a multidão queria triscar Jesus, a multidão queria tocar na orla do meu Jesus, a multidão queria tocar na vestimenta do meu Jesus, a multidão queria se aproximar do meu Jesus. Sabe por quê, querido? Quando o povo tocava em Jesus, o milagre acontecia. Quando o povo tocava em Jesus, as enfermidades eram repreendidas. Quando o povo tocava em Jesus, o câncer era repreendido. Quando a multidão tocava em Jesus, tinha que acontecer milagre, tinha que acontecer proeza. É por isso, querido, que o meu Jesus tem poder no céu e poder na terra. Jesus precisou de um barco. Jesus precisou de um barquinho. Pega aquele barquinho, entrega para Jesus. Entrega aquele barquinho para Jesus. Jesus sobe naquele barquinho e se afasta um pouco mais. E as multidões vinham da Galileia, vinham das circunvizinhas, vinham das comunidades. Ouvi um homem só. Ouvi um homem só, pregador da Galileia. Eles vieram para ouvir o pregador da Galileia, que não tinha teologia, que não tinha palagiologia, que não tinha nada de estudo, mas não tinha a presença do Pai. Ele tinha a presença do Pai. Ele era Deus no céu e Deus na terra, e todas as enfermidades não resistia ao poder e à autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Ei, querido, ei, querida, você que está aqui nessa noite, meu filho, eu tenho uma palavra poderosa. O meu Cristo, Ele está caminhando sobre a tua direção. O meu Cristo está caminhando sobre a tua presença, sobre a tua presença. E eu profetizo milagre, 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 milagre. E eu profetizo, querido, que as mãos do meu Jesus vai tocar em ti. Esse é o Deus que fez os céus e fez a terra, querido. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus grande, é o Deus de Israel. Um dia, quando a fama de Jesus esparramou sobre a cidade, sabe o que foi que aconteceu? Jesus agora, pastor Hernandes, se encontra em uma casa. Presbítero Gauchinho, servo de Deus, presbítero, a Bíblia diz que Jesus estava em uma casa. E nessa casa começou a percorrer as notícias por toda a circunvizinha. Ele está em uma casa, ele está em Galileia, ou ele está em Cafarnaum. Aquele que fez milagre está em Cafarnaum. Aquele quem? Jesus de Nazaré. As pessoas falam que o nome dele é Jesus. As pessoas falam que o nome dele cura. As pessoas falam, as comunidades, as pessoas comentam que o nome dele faz milagre. E eu quero me encontrar com esse nome chamado Jesus de Nazaré. Sabe o que aconteceu? Começou a vir gente de todo lado. Gente começou a encher a casa, começou a encher o banco, cadeira, gente sentada pelo chão, gente subindo pela escada. Era tanta gente pela baixa, por de frente, muita gente. De repente a Bíblia diz que chega um paralítico. E esse paralítico, ele foi carregado por 4 pessoas. 4 pessoas. Chegando ali, ele não tinha possibilidade, ele não tinha como levar aquele paralítico até o meu Jesus. Sabe o que foi que eles fizeram? Subiram em uma escada, arrancaram o telhado e abaixaram aquele paralítico até Jesus de Nazaré. Jesus ministrando, Jesus falando do reino, Jesus pregando com autoridade, Jesus falando que ele salva, cura e batiza com o Espírito Santo. E de repente o teto começou a se abrir.
abaixa aquele paralítico até Jesus. Jesus vendo aquele moço descendo, Jesus se aproxima até aquele paralítico e fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Os sacerdotes, os escribas começaram a razoar, começaram a pensar, começaram a falar coisas ao contrário. Esse homem que se chama Jesus está blasfemando contra Deus, está blasfemando. Quem é que pode perdoar o pecado? Só Deus pode perdoar o pecado. Se aqueles escribas e fariseus entendessem e compreendessem que estava ali era o Deus Todo-Poderoso, era o Deus homem, era o Deus eterno, era o Deus que estava dentro de uma matéria humana, era o Deus 100% homem, 100% Deus, é o Deus que vem do céu e vem na terra, caminhar por sobre a terra, caminhar por todo o terreno, para dizer que há salvação, há milagre, há poder, há autoridade. Jesus olhou para aquele paralítico e diz: olha, filho, os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. A Bíblia fala que aquele paralítico começou a levantar, começou a andar e dá glória a Deus, aleluia. Querida, o Deus Todo-Poderoso tem um milagre na tua vida, se você crê. Crê nisso? Aleluia. 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 Sabe o que aconteceu? Quando o milagre acontece, as pessoas ficaram perplexas. As pessoas ficaram perplexas com o milagre. E a Bíblia diz que depois daquele milagre, a sua fama, a fama do nome de Jesus, foi notória em Cafarnaum. Cafarnaum foi impactada com a palavra de Deus. Cafarnaum foi impactada com o poderoso nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. De Jesus de Nazaré. Aleluia. Jesus, onde percorria, era assim: as multidões espremiam Jesus, porque as multidões queriam tocar em Jesus, as multidões queriam se aproximar de Jesus. Jesus tinha um momento que ele se sentia tão, no bom sentido da palavra, oprimido, no bom sentido, pelo fato das pessoas imprensar Jesus, chegava até o ponto de querer machucar o meu Jesus. Às vezes Jesus precisava de um barco ou subir um monte para poder pregar. E as multidões recebiam esse milagre. Cego enxergava, surdo ouvia, paralíticos andavam, canceroso recebia o seu milagre, permitiu o seu milagre. Pessoas que tinham doenças malignas eram curadas na hora. Pessoas que chegavam de muleta, soltavam as moletas e saíam correndo, andando, sapateando, dando glória a Deus, aleluia, porque Jesus curou, Jesus fez o milagre, fez a glória, aleluia, fez um milagre extraordinário. Aleluia. Esse Deus poderoso, que faz milagre nas nossas vidas, milagres extraordinários. Imagine um homem cego de nascença, um homem que precisava de seu milagre, um homem que precisava de ver luz, um homem que precisava de um toque de um milagre. Era Bartimeu, filho de Timeu. Esse homem, quantas histórias do seu pai falando de um homem chamado Jesus. Imagina Bartimeu: pai, eu quero conhecer esse homem chamado Jesus. Pai, um dia eu quero conhecer esse homem chamado Jesus. Por que, meu filho? Porque eu sei, se eu gritar, se eu clamar, se eu abrir a minha boca, Ele vai ouvir a minha voz, Ele vai atender a presença e vai me dar o meu milagre. Aleluia. E um dia o seu milagre veio ao encontro de Bartimeu. O seu milagre foi até o seu encontro. Jesus visita aquela cidade. Quando Jesus começa a se aproximar daquela cidade, houve um grande alvoroço, houve multidões.
Multidões e multidões gritavam o seu nome. Pessoas dizendo: é Ele. Quem é Ele? Não, quem? É Jesus que está chegando na cidade. Ele quem? É Jesus, aquele que quando coloca a mão, milagre acontece. É aquele, ele quem? É o filho de Maria, mas José. É o carpinteiro de Nazaré. É o carpinteiro lá de Nazaré, não. A gente tem que se encontrar com Ele. A gente tem que se encontrar com Ele. As multidões começaram a povoar. As multidões invadiram aquela cidade. De repente, aquele pobre cego em um canto, ouvindo o barulho e dizendo: não, Jesus acabou de chegar na cidade. Jesus acabou de chegar na cidade. De repente, aquele moço, não enxergando nada, começa a querer se levantar, se erguer e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, imagine comigo, pensa comigo, multidões, muita gente, e Deus ouviu a voz de um homem que estava clamando no meio da multidão. Deus ouviu a voz de um homem que clamou com o coração sincero, com o coração contrito, um coração arrependido, um coração que Deus ouviu a sua oração. O cego Bartimeu começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, eu quero meu milagre. Jesus, eu quero meu milagre, eu quero a minha cura, eu quero voltar a enxergar. Jesus para no meio da multidão, pastor Hernandes. Jesus para no meio da multidão. Multidões, muita gente tocando na suola, tocando, recebendo milagre, tocando, andando, tocando, saindo correndo, cego, recebendo o seu milagre. Jesus para e ouviu uma voz. Jesus para e ouviu uma voz. Ei, querido, eu tenho uma palavra de Deus no teu coração. Deus vai ouvir a tua voz no meio da multidão. Deus vai ouvir a tua voz no meio da multidão, no meio da tua oração da madrugada, no meio do teu jejum. Deus vai ouvir a tua oração. Jesus manda te dizer que Ele vai ouvir a tua oração. Aleluia, aleluia. Aquele homem começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus para, se aproxima até aquele homem, e as multidões, Senhor, Pedro, os apóstolos, as multidões, muitos discípulos estavam com Jesus. Senhor, a multidão te aperta, a multidão te aperta, a multidão te oprime. Eu falo que alguém gritou, há muitas vozes aqui, há muitas vozes que estão clamando ao teu nome. Jesus fala: não, uma voz mexeu no meu coração. Jesus se aproxima até aquele moço, e a Bíblia diz que o meu Jesus toca sobre ele e ele enxerga na hora. Você crê nisso, irmãos? Crê nisso? Jesus se aproxima até aquele moço cego, coloca as mãos sobre ele e ele enxerga na hora. Ele recebeu o seu milagre na hora. O seu milagre na hora. Esse foi o ministério de Jesus. Esse foi o ministério do Cristo. Pregar aos cativos, pregar aos aprisionados, espíritos. A Bíblia fala assim para Isaías: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para pregar as boas novas de salvação aos oprimidos,